Atualmente, nossa legislação nos dá a possibilidade de escolher, no caso de casamento, na maioria das situações, entre quatro regimes de bens diferentes. São eles: comunhão universal, separação de bens, comunhão parcial e participação final nos aquestos. Olá, eu sou Edson Mortari, sou advogado e vou falar brevemente sobre regime de bens no casamento. Todos eles possuem suas particularidades e eu vou mostrar para você quais são elas. Vem comigo. Afinal, o que é um regime de bens em um casamento? Quando um casal resolve casar no papel e tudo mais, é necessário que escolham, na fase de habilitação do casamento, um conjunto de regras que regulamenta as questões relativas ao patrimônio dos futuros cônjuges, delimitando as diretrizes que deverão ser seguidas por eles enquanto o casamento existir ou quando chegar ao seu fim, seja em razão de separação de fato ou divórcio ou pela morte de um ou de ambos os cônjuges. Este conjunto de regras chama regime de bens. Ele serve para regulamentar a gestão das questões patrimoniais do casamento e da união estável. Esse regime eleito pelos nubentes irá definir quem tem a propriedade dos bens, quem tem o poder de administração e como será constituído o patrimônio do casal. Pois bem, o primeiro regime de bens que iremos abordar é o da comunhão universal. Em regra, neste regime, todos os bens adquiridos antes e depois do casamento vão se comunicar. O que é meu é nosso e o que é seu é nosso também. Neste regime, não existe bens individuais. Haverá uma junção de todas as dívidas e bens presentes e futuros, sendo cada um dos cônjuges dono da metade de todo o patrimônio, independentemente de ter sido adquirido antes ou depois do casamento. Mas como na vida nem tudo são flores, existem algumas exceções neste regime de casamento. Além do mais, vale lembrar que o pacto antinupcial é obrigatório neste caso. O segundo regime que iremos tratar é o da separação de bens. Aqui neste regime nada é dividido. Todos os bens adquiridos antes ou depois do casamento continuarão a ser de propriedade particular de cada um dos cônjuges. Ou seja, se me caso e compro uma casa sozinho, esta casa será somente de minha propriedade. Cada cônjuge tem liberdade para administrar seu próprio patrimônio e suas dívidas. No entanto, esse regime não impede que o casal compre juntos, por exemplo, um apartamento, ou que coloque o outro companheiro como dependente em um plano de saúde. É importante lembrar que o regime da separação de bens pode ser adotado por livre e espontânea vontade do casal, chamada de separação convencional, ou ser estabelecido por lei, conhecido como separação obrigatória, como acontece, por exemplo, quando o nubente tem mais de 70 anos. Neste regime, também é necessário o pacto antinupcial antes do casamento. Dando sequência, iremos apresentar o terceiro regime, que é o da comunhão parcial. É o mais comum, é o mais utilizado. Sabe aquela frase, tudo que é meu e tudo que é nosso. Se adequa exatamente neste caso. Isso porque todos os bens, todas as dívidas adquiridos de forma onerosa pelo casal na constância do casamento irão se comunicar. Ou seja, no caso de divórcio serão partilhados os bens adquiridos durante a união e que entregam patrimônio, sendo que a partilha será igualitária, na proporção de 50% para cada parte. Por outro lado, não serão partilhados os bens recebidos de forma gratuita, como, por exemplo, doações, heranças, seja esse recebimento antes ou durante o casamento. Estes bens serão exclusivos de cada parte, não se comunicarão entre o casal.
não serão partilhados. Além disso, é importante frisar que, quando não existir pacto antinupcial para escolher um outro regime, a lei determina que este regime da comunhão parcial seja o adotado. Existe ainda aqueles casos em que a pessoa não se casa de fato documentalmente, só se junta, não é mesmo? Isso se chama união estável. E na união estável, se não existir contrato escrito definindo as relações patrimoniais entre os conviventes, o regime de bens que se adotará, no caso de reconhecimento jurídico, será este, da comunhão parcial de bens. Por fim, o quarto regime que iremos versar é o da participação final nos aquestos. Este regime de bens é o menos comum entre todos. Raramente você encontra alguém casado sob este regime. Na verdade, a participação final dos aquestos é uma mistura de dois regimes, o da separação de bens e o da comunhão parcial, e também é dividido em duas fases. A primeira fase vai vigorar durante o casamento, e as regras que prevalecem nessa fase são as mesmas regras estabelecidas no regime de separação total de bens, ou seja, não ocorre a comunicação dos bens do casal. A segunda fase existirá se porventura este casamento chegar ao fim, no caso de morte de um dos cônjuges ou divórcio, por exemplo, na qual se fará uma apuração de quanto cada cônjuge recebeu durante o casamento, parecido com uma sociedade empresária, e cada um receberá metade do que o outro adquiriu na constância do casamento, prevalecendo, neste caso, nesta fase, as regras da comunhão parcial de bens, ou seja, os bens anteriores e os posteriores ao casamento são individuais. Cada cônjuge tem seu patrimônio próprio, mas no caso de divórcio, os bens comprados durante o casamento são considerados comuns ao casal. Portanto, a escolha de regime de bens serve tanto para regulamentar a gestão dos bens durante o casamento, quanto depois de sua dissolução, seja esta pela separação de fato ou divórcio, ou pela morte de um dos cônjuges. É importante lembrar que é possível a alteração de regime de bens a qualquer tempo durante a união, desde que essa alteração seja justificada e requerida mediante autorização judicial. E aí, qual desses regimes de bens você mais interessou? Comente aqui embaixo. Qual deles você escolheria se fosse casar hoje? Até mais.